Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o especialista em marketing político e digital, Paulo Pontes. Como o marketing no ambiente online influencia marcas e reputações? Redes sociais, quais os principais erros e acertos de políticos nessa área? Vamos analisar os perfis dos principais pré-candidatos a prefeito de Fortaleza. Ainda, os impactos da internet na disputa do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Paulo Pontes é especialista em marketing político e digital. O convidado atua em vários nichos do mercado privado. No setor público, Paulo Pontes trabalhou em campanhas eleitorais nacionais e internacionais. E é com o especialista Paulo Pontes que converso no programa de hoje. Muito obrigado, convidado Paulo Pontes, pelo convite aceito. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, é um prazer estar por aqui, principalmente nessa jornada que a gente vai começando, né? As eleições de 2024 estão batendo na porta e hoje a gente vai ter um bate-papo aí sobre esse cenário e um pouco dessa análise da presença online aí dos nossos pré-candidatos, né? Muito bem. Na abertura aqui do programa eu fiz uma síntese de seu perfil, mas por gentileza, mais detalhes, apresente aqui para o público da nossa TV. Ou seja, sou mercadólogo especialista em plano de presença online, ou seja, posicionar marcas, criar reputação, ou seja, construir visão de marcas e políticos, né, para a sociedade, né? Então, através do marketing digital, a gente ganhou um grande braço, atuando inclusive com várias tecnologias do mercado corporativo, trazendo isso para o marketing político, né, para a formatação aí de campanhas de sucesso. A gente tem, geralmente, Paulo, geralmente não, em regra, as eleições acontecem em anos pares, né? Nos anos ímpares, como 2023, há ali uma espécie de preparação para o espetáculo ali que vai acontecer daqui a alguns meses, né? Enquanto isso, o mercado privado demanda muito trabalho de especialistas como esse perfil, né, que o senhor tem. Como está essa atuação entre empresas? O mercado de marketing digital, ele ganhou bastante força, principalmente não só por dar visibilidade a marcas, mas por se comprovar que eu consigo ter aquele ROI, né, o retorno sobre investimento, de forma mais rápida, não é? Então, dentro do mercado corporativo, a gente consegue, através de marketing digital, criar campanhas que atendem desde o microempresário aos grandes players, né? Então, com pouco investimento, você consegue ter resultados. E o mais vantajoso do marketing digital é que você investe hoje para colher amanhã, né? Então, a gente tem aí um cenário que a gente chama de tráfego pago, que é o famoso Ads, né? E a gente tem aí duas categorias: as empresas de marketing digital da própria Meta, que é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, e a gente tem o Google e o YouTube, né? Então, esses dois grupos, eles detêm o maior volume de tráfego pago, né? E a gente sempre brinca que o marketing digital é o marketing que você bate na porta da pessoa sempre de licença, ou seja, nesse momento a gente tem aí cerca de 109 milhões de brasileiros só no Facebook, e 67% do público brasileiro que está no Facebook já tem o hábito de fazer compras, né? Então, ele vem aí, depois que a gente conseguiu entender a velocidade e a proporção de vendas e o aquecimento local, principalmente com e-commerce, né, e com as novas formas de comunicar, com os creators, com nano-influenciadores, o marketing digital chegou para mostrar que é a bola da vez, e pegando toda essa conotação que a gente tem do corporativo, né, e levando para o marketing político. Agora, a propósito de estatística, de conectividade, o Brasil tem mais celulares do que pessoas, né? Passa ali dos 230, 240 milhões de aparelhos, a grande maioria, se não todos ou quase todos, conectados, etc. Mas o Brasil também, Paulo, é um país muito desigual, portanto, o poder aquisitivo, que é a razão de ser, né, do mercado, do consumo, da compra e da venda, de alguma forma vocês não trabalham com o público todo, vocês fazem um corte ali na pirâmide social, na pirâmide econômica, né? Como que isso é feito para que vocês consigam identificar não só quem está conectado, mas quem vai ter o poder de compra para adquirir aquele produto, marca ou serviço?
Perfeito. Isso é uma pergunta interessante porque o marketing digital, através das suas tecnologias, em especial das redes sociais, consegue fazer um corte muito assertivo desse público. Eu vou dar um exemplo. Eu posso procurar, por exemplo, pessoas que pesquisaram sobre passagens aéreas nos últimos 30 dias. Dentro desse corte, eu posso escolher mandar uma publicação através de uma rede social, um patrocinado, no formato seja Reels ou Stories, por exemplo, para pessoas com graduação. Eu vou dar um exemplo aqui mais profundo para que quem está em casa possa entender. Se eu vou fazer, por exemplo, uma campanha para uma empresa que vende seguros viagens para os Estados Unidos, posso criar uma campanha para o seguinte público: mulheres casadas com filhos de 0 a 7 anos, que estão dentro da região geográfica do Alphaville, que estão acessando a internet de 22 às 2 horas da manhã, através do dispositivo iOS, que pesquisaram passagem para os Estados Unidos nos últimos 30 dias. Ou seja, eu tenho uma hipersegmentação, eu trabalho dentro de uma região geográfica e voltado com hábitos de consumo. Um exemplo disso, por exemplo, o mercado automotivo, a gente consegue colocar, por exemplo, pessoas que têm o hábito de pesquisar na internet artigos de luxo ou viajantes internacionais frequentes, né? Então a própria plataforma faz essa leitura e facilita a nossa vida nesse caso, e a gente consegue levar o produto para a pessoa que está procurando na hora certa, no momento certo, que é o famoso remarketing, né? Ou seja, entrega ali a promoção na mão, mas quem não está nesse perfil, que é público C, D, também tem aquela entrega de passagem que você compra às 129 às 4h15 da manhã, né? Às 4h15 da manhã, A internet, ela promove um ambiente muito democrático em relação à compra, né? E o poder de compra da classe C, ele vem primeiro voltado para a alimentação, né? Depois ele vem ali para os cuidados pessoais, e dentro da parte de cuidados pessoais, a gente entra com lazer e viagens, né? Respondendo essa pergunta. Então, hoje, com o parcelamento que é feito, né, que é o hábito do Brasil em fazer as vendas parceladas, o consumidor com poder aquisitivo menor consegue ter acesso a alguns produtos, como por exemplo de viagens, né? Entendo. Quando a gente está, por exemplo, naquela rolagem do feed, né, do Instagram, etc., a gente costuma identificar propagandas, promoções que tem muito a ver com o nosso perfil. E essa entrega ali faz parte, tem uma ciência de consultoria digital por trás, né? A gente é o famoso algoritmo, né? Então, como é que funciona? Toda ação que eu tenho dentro do ambiente online, seja pesquisar um texto, pesquisar sobre um livro, consultar o preço de um tênis, né? Ele fica registrado. Então, existe por trás já a tecnologia, né, que vai fazer uma leitura do teu hábito e do teu comportamento dentro do ambiente online, né? Muita gente brinca que fala assim, eu falei sobre uma geladeira e o Google me escutou e de repente chegou a propaganda me escuta, né? Na verdade, a gente está fazendo um processo de remarketing, né? São os teus hábitos de pesquisa nas redes sociais que vão direcionar e lhe colocar dentro daquele perfil. Então, no momento que a gente vai fazer um anúncio, né, patrocinado, o famoso Ads, né, a gente consegue escolher grupos específicos para poder fazer a entrega daquele produto. Obviamente, se você pesquisou sobre tênis, você vai estar dentro daquele ranking para receber publicações relacionadas a tênis, né? O que facilita a vida de quem está buscando e a vida de quem está vendendo, né? Exatamente. Inclusive, tem aí esse diferencial da geolocalização que consegue avisar para você quando o seu remédio está finalizando, se a sua compra do supermercado, se aquele item você vai levar ou não. Chegou-se a esse ponto já, né? Isso, na verdade, vem trazendo uma segurança, né, e uma facilidade para o consumidor, né? E também para quem está vendendo, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, a gente tem algumas marcas que elas começam a contabilizar o volume de vezes que as pessoas passam, por exemplo, na mesma avenida, né? A quantidade de vezes que aquele smartphone cruzou a porta da minha loja, né? Então a gente consegue mapear dados do consumidor através da geolocalização. E o que é muito importante para o tráfego pago, né? Porque hoje, por exemplo, eu posso fazer uma campanha local. Se eu tenho uma rede de fast food, por exemplo, que chegou no endereço específico, eu posso fazer a minha campanha de anúncio através das redes sociais, por exemplo, delimitando uma área geográfica. Então, meu anúncio ele vai sair no raio de 10 quilômetros daquele endereço que eu coloquei. Entendi. Mas aí a geolocalização trabalha com a configuração lá. O seu dispositivo deve estar habilitado para ser localizado. Para ser localizado. Por conta da privacidade. Por conta da privacidade. Mas esse é fato que toda vez que você
clica para cadastrar uma rede social, você está clicando, aceitando os termos, inclusive, da geolocalização. Né? Então, a partir do momento que você tem uma rede social, você já está clicando naqueles termos, ou seja, 99% das pessoas que têm acesso a um smartphone estão com essa ativação de localização. Entendi. Antes de a gente adentrar aqui no aspecto mais político, cite, se quiser e puder, alguma marca, algum case, né, com que você trabalha, Paulo. Tem uma marca no Ceará que eu sou apaixonado, que vem movimentando o mercado imobiliário, que é a Idibra, né, que é uma empresa do grupo M. Dias Branco. Né? Hoje na Idibra eu trabalho em parceria com a Raquel Barros, que é um fenômeno da publicidade criativa hoje, e a gente vem fazendo campanhas aí fora da curva. Né? A gente criou inclusive uma campanha agora que é muito divertida, que a Raquel desenhou a saga de um casal cearense. No dia a dia, e a saga na procura de um apartamento perfeito para o casal, né? Esse link, inclusive, do Instagram. E é uma publicidade que ela é fora da curva, então a gente está contando o dia a dia de um casal que está procurando por um apartamento e se depara com as vantagens de um condomínio tecnológico. Uma série ali, né? Isso, é uma série de episódios, né? Bacana. E aí, através desse marketing criativo, a Raquel, por exemplo, a Raquel desenvolve esse marketing criativo, mas as pessoas precisam ter acesso. Então, através do tráfego pago, a gente consegue, por exemplo, pessoas que pesquisaram apartamentos no Meireles, dentro do tráfego pago, ela consegue receber o episódio dessa série. Né? Então, a gente tem a ideia criativa de uma publicitária sendo entregue pela tecnologia de performance das redes sociais. Né? Então, esse casamento da rede social para o comercial da empresa hoje é significativo e faz toda a diferença. Antes, no ambiente analógico, se discutia muito o que era uma campanha excelente. Né? Se falava, é a que vende muito, e o outro dizia, é a que ganha prêmios, né? Há campanhas, e a gente sabe disso, que ganha prêmios, todos os prêmios, mas a venda é lá embaixo, né? O marketing digital trabalha também com essas referências de mercado? Na verdade, essa nova geração de comunicadores, né, do ambiente digital, ela está muito focada a bater metas de vendas, né? Um retorno sobre investimento. Então, diferente do modelo que a gente tinha tradicionalmente no passado, hoje essa empresa entra no marketing digital com foco em venda. Então, a gente vai mensurar KPIs, que são, por exemplo, os nossos indicadores. Estou fazendo investimento de R$50 mil. Com esse investimento de R$50 mil, quantas mil pessoas eu vou alcançar? Quantas vezes o meu anúncio vai sair? Quantos leads eu vou conquistar? Que é quantos cadastros eu vou fazer? E através desse número de leads, quantas vendas eu fiz? Então, hoje a gente tem uma didática muito precisa que, para investir R$50 mil, eu tenho uma expectativa de lucro de X mil leads, tendo essa conversão em número aí em reais. Então, no marketing digital, a gente não passou por essa época, né? Então, a empresa ela investe aquele valor com expectativa exata e bem calculada como premissa, né? Porque a gente tem o que a gente chama de teste de otimização. Então, por exemplo, antes de uma empresa investir R$50 mil, ela investe 50. Com R$50, eu atingi um volume, por exemplo, de 2 mil pessoas. Essas 2 mil pessoas me geraram aí 20% de cadastro e desses 20% de cadastro eu fiz 2 vendas. Então, começo a entender com o teste de performance que a cada R$50 eu consigo fazer 2 vendas. E aí, se eu vou gastar 50 mil, eu vou subdividir o valor de 50 mil por R$50. Então, ela é muito prática, é muito tangível, né? E visualiza ali o custo-benefício, né? Ao longo da linha. Ele é real e existe, inclusive, um acompanhamento diário, né? Exatamente. Então, a gente não tem como fugir e a preocupação de quem investe em marketing digital, de fato, é gerar vendas, né? Que é a razão de existir de qualquer negócio. Ô Paulo, quem trabalha em comunicação sabe que as plataformas são diferenciadas, públicos também, etc. E na prática você acaba diversificando ali, né? Você vai nas várias mídias, né? No marketing também acontece isso, por exemplo, eu posso ter um grupo que faz esse tipo de investimento, mas também coleta o formulário online, que coleta os dados do potencial cliente num balcão de crediário. Quer dizer que também não é essa visão fechada só do ambiente online, né? O marketing, na verdade, eu sempre brinco que para fazer marketing digital, antes do marketing digital eu tenho que ter uma base de marketing, Sim, né? Claro. Uma leitura de produto, serviço, a praça de atuação, o modelo de publicidade e promoção e principalmente de pessoas, né? Então, antes de fazer o marketing digital, eu tenho que passar obrigatoriamente por um planejamento de marketing, né? A gente sempre brinca que muitas vezes algumas empresas chegam, eu quero contratar uma agência de marketing digital, mas para
fazer um atendimento de marketing digital, eu preciso primeiro ter um planejamento estratégico de marketing, né? Entendi. E esse ecossistema, ele vem para se somar. A grande vantagem é que o marketing digital é muito democrático, né? Então, independente do tamanho da sua empresa, você consegue fazer investimentos, seja no anúncios no Google, com anúncios no Instagram, como, por exemplo, a partir de R$50, você pode estar criando campanhas no Google, né? E o que é interessante é que o Google é um leilão, né? Você vai determinar um valor diário que você vai utilizar e você vai dar lances. Então, a empresa, por exemplo, comprou uma palavra-chave, apartamento do Meireles, por 35 centavos, uma construtora comprou apartamento do Meireles por 40 centavos, quem deu o lance de 40 centavos vai sair em primeiro lugar, né? Então, é uma máquina que precisa ter uma atenção muito especial para que possa dar certo. Uma agência de marketing, para a gente concluir esse primeiro bloco, Paulo, hoje ela existe como um departamento dentro das agências analógicas ou já estão surgindo agências digitais, propriamente dita, puramente, full time? O que é interessante, a tua pergunta, é que, na verdade, nós existimos numa estrutura onde existia um departamento de marketing geral. E hoje a gente está como os cursos tecnológicos, né? Existem as especializações. Então, o ambiente de marketing hoje ele está subdividido, né? Nós temos um ambiente de marketing propriamente dito e um ambiente de marketing digital que dá ancoragem, ou seja, é a marca propulsora do ambiente de marketing, né? Então, hoje, os dois cenários, eles muitas vezes estão dentro do mesmo núcleo, mas com forças de atuação diferentes, né? O marketing ele faz a base, o processo de construção, ou seja, de identidade, construção de reputação, e o marketing digital está muito voltado para fazer a entrega. Entendi, ficou bastante claro. Paulo, vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes de concluir, eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Então, convido você a me visitar no Instagram, no Paulo Pontes MKT, né? @PauloPontesMKT lá no Instagram. E manda um direct, se tem dúvidas sobre marketing político, marketing corporativo, marketing digital, conta comigo, é só falar lá que a minha equipe está postas aí para responder você. Muito bem, muito bacana. Vamos fazer um intervalo, portanto, daqui a pouco a gente volta com o convidado de hoje, Paulo Pontes, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Paulo Pontes, ele é especialista em marketing político e digital. Paulo, para quem não anotou da primeira vez, como é que faz para lhe encontrar na internet? É só visitar o meu Instagram, que é Paulo Pontes MKT. Muito bem. A propósito de Instagram, de redes sociais, existe um mecanismo, uma métrica para se medir a reputação, a presença digital, né, dos políticos, agora que a gente vai falar sobre isso. Como é que funciona, Paulo? Nós temos um indicador que é o IPD, que é o Índice de Popularidade Digital. Na verdade, é um cruzamento de 3 redes sociais, né? Do grande grupo que a gente tem o Facebook e o Instagram com o LinkedIn. E a gente tem 5 pilares principais, e há um cruzamento de informações, mas os 2 principais é o alcance, está muito ligado ao número de pessoas que conseguem receber as publicações dos políticos. As contas alcançadas. As contas alcançadas, né? O volume de pessoas que conseguem receber as publicações. E o segundo principal é uma métrica de engajamento, né? Que é a quantidade de pessoas, de compartilhamentos, de salvamentos, ou seja, de encaminhamentos ou de interação com aquele conteúdo. Então, esse indicador ele vai cruzar essas 3 redes sociais e esses 5 pilares, tendo como análise principal o volume de pessoas que vão receber a publicação e o volume de engajamento com aquelas publicações. E aí ele vai determinar esse indicador, que é o IPD, que é o Índice de Popularidade Digital. A gente está, portanto, falando que o político que atua muito no Instagram e que não tem, por exemplo, um perfil, um cadastro no LinkedIn, ele pode estar sendo prejudicado. Pode estar sendo prejudicado. A ideia é que você hoje trabalhe todo esse ecossistema, até por entender que cada rede social tem um público mais específico. Por exemplo, o LinkedIn eu estou com um público de CEO, diretores.
toda a parte de RH corporativo de uma empresa. Isso. No Facebook no Brasil, apesar de a gente ter um volume muito grande de usuários, a gente tem usuários de 45 mais no Facebook. O Instagram ele já consegue ter um público aí de 18 mais, ou seja, eu tenho faixas etárias diferentes com comportamentos diferentes. E o IPD ele é justamente ligado ao cruzamento da informação dessas 3 plataformas, né? E uma vantagem, né, é que você consegue ter uma análise precisa e diária desses indicadores, ou seja, qualquer momento, a qualquer campanha, qualquer passo bem dado, o político ele pode mudar esse indicador e ele pode estar tendo um crescimento sugestivo, né, e rápido no ambiente digital. E tem aquela resposta, aquele tracking ali, quase que imediato, né? Basicamente quase que imediato. A gente entrando dentro dessa questão assim, de comparar os nossos indicadores, trazendo para a nossa realidade aqui do Ceará, por exemplo, o nosso prefeito atualmente ele está num ranking, ele está em 13º colocado, nesse indicador comparado com prefeitos, né, do Brasil. O que é interessante? O Sarto, na campanha, e são dados da biblioteca de anúncio, foi um político que ele gastou muito na campanha no Facebook propriamente dito, né? Ele gastou cerca de 6 vezes o que a Luiziane gastou, cerca do dobro do que o capitão gastou. E mesmo assim, ele está dentro de uma classificação, sendo prefeito de uma das principais capitais do país, em 13º colocado. Então, o marketing digital ele consegue fazer uma leitura de dados, né? Com esses dados, eu tenho essa informação e eu começo a ligar que eu tenho um prefeito que gastou muito em campanha, que tem uma presença digital muito correlativa. Abaixo da média. Abaixo da média, ou seja, algo está errado no processo de planejamento digital. E aí a gente vem na formatação de conteúdo, né, que é o formato do conteúdo e a entrega, ou seja, foi um político que gastou muito com anúncio, mas talvez o conteúdo não esteja assertivo. Existe um processo que a gente chama do digital, que é de flow, que é de conexão. Então, é muito fácil fazer essa análise, né? Então, tem que fazer um trabalho aí para poder se conquistar, porque as eleições de 2024 estão batendo na porta. Então, além de entregar a conclusão das obras, eu vou ter aí apenas pouco menos aí de 12 meses para poder entregar a visualização, ou seja, tornar tangível para a população, e só o ambiente digital vai favorecer essa entrega muito rápida. Mas se eu tivesse uma equipe de marketing fazendo uma análise, a gente não teria deixado de chegar nessa situação. Ou seja, quem está atualmente no comando da cidade tem a maior vantagem, porque tem ali obras tangíveis para poder mostrar, né? Então, ele dentro desse ranking, ele sai em vantagem, mas baseado no IPD, né? Foi um trabalho que não foi feito e a gente vai ter que correr aí atrás para poder fazer essa recuperação. Vamos fazer aqui um paralelo. Pois não. A gente tem aqui, trazendo para o nosso cenário do Ceará, a gente tem um case, o André Fernandes, né? Então, o André hoje ele está com mais de 1,5 milhão de seguidores, né? Então, ele tem somando um político tudo ali, né? Só em uma rede social, só no Instagram. Ele utilizou a bandeira como deputado federal vertical, né, muito ligada ao Bolsonaro, e ele teve um grande foco de atuação, de presença digital. O IPD dele é altíssimo, né, com base em uma bandeira vertical voltada para o Bolsonaro, e ele foi o candidato a deputado federal mais votado no Ceará, ou seja, foi um político dessa nova geração que fez o dever de casa e mostrou como se usar as redes sociais. Então, tem na ponta um cara que está novo, que faz um trabalho bem feito no digital, com mais de 1,5 milhão de seguidores numa única rede social, com o prefeito atual com um pouco mais de 350 mil seguidores. Ou seja, é um paralelo que ele precisa ser analisado. Como é que alguém que gastou tanto em comunicação, em anúncio em rede social, que está no governo atual, tem um indicador de popularidade digital mais baixo do que, por exemplo, um deputado federal? Então, o marketing digital veio para mostrar que a forma de fazer política do futuro não pode ser mais pensada com as mesmas estratégias do passado, né? Entendi. Quando você fala essa diferença, agora há pouco, entre publicidade paga e conteúdo, estamos falando daquele card, né, como se fala, aquela imagem ali muito bem feita, geralmente por um profissional, enfim, que o prefeito, que é o caso aqui citado, paga para o Instagram e o Facebook entregar mais, ali é a propaganda paga. O conteúdo é uma pergunta retórica, mas gostaria que você comentasse. É o texto em primeira pessoa em que o prefeito, o deputado, o governador vai lá
dá um bom dia a todos e começa a falar bem dele mesmo? É mais ou menos por aí a diferença? A gente tem que entender que rede social não é palanque. As pessoas elas não estão na rede social procurando saber a agenda ou a data de aniversário da cidade que o prefeito entregou. A gente tem que entender que pessoas são pessoas e elas têm necessidades de pessoas. Então, as pessoas elas estão interessadas na rede social, saber o que é que vai transformar a vida delas. Qual é a creche? Se é uma creche de tempo integral, se eu estou entregando um curso que, de repente, o meu filho vai ter uma educação empreendedora e vai estar preparado para o mercado de trabalho. E quando o político entende que ele não pode estar na rede social para estar fazendo da rede social palanque, ele vai entender que ele vai ter que ter uma linguagem humanizada, né? Olhando para um cidadão, a gente sempre fala que a vida das pessoas, né, ela acontece de fato na rua, é do caminho de casa para o trabalho, é dentro do ônibus, é indo deixar o filho na escola, só que... É a vida real. A vida real, só que ao mesmo tempo a gente está num país que está no ranking do segundo país, que tem o maior acesso às redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram, e esse momento todo da vida a gente está conectado a uma tela de celular. Então, quando o político entende que ele tem a oportunidade de se comunicar, né, de forma assertiva, falando de ser humano para ser humano, vira a chave. Tanto é que o ranking dos top 10, seja no Senado, sejam deputados federais, são políticos que mostram a vida real, que não estão com a rede social envelopada no processo de comunicação, que estão ali como um ser humano, porque antes de ser aquela condição de político, ele é ser humano e quem está do outro lado também é outra pessoa. Então, esse flow, processo de comunicação, vem da humanização. Então, o sucesso da rede social de um político para essa nova geração é tornar a rede social humanizada e não uma rede social envelopada. A gente pegou um parâmetro aí, por exemplo, de alguém da nova geração que está com um índice de popularidade digital muito alto, ensinando como é que faz com o André Fernandes. Há um prefeito que investiu muito em comunicação e redes sociais, mas está com índice baixo, né? Ele está aí um pouco mais acima, abaixo ainda do capitão Wagner, né? Que veio aí, teve 3 oportunidades de aumentar o índice de popularidade digital, mas teve sempre um discurso muito morno, não é? E as pessoas dúbio, às vezes. Muito dúbio, às vezes, e muito morno. Então, você precisa ser preciso, você precisa ter um recorte de comunicação realmente que passe a mensagem exata, né? Foi o que o André Fernandes fez. Ele pegou uma bandeira vertical e cravou essa bandeira vertical. Agora está aí como pré-candidato pelo PL. O que é que a gente tem que entender? Ele teve o maior número de votos no Ceará, né? Só que a gente está falando de uma eleição municipal. A Luiziane Lins, ela bateu o ranking como sempre, ela teve aí dentro de Fortaleza, né? Foi a deputada federal mais votada e a gente vai falar aqui, não é de uma opinião pessoal do Paulo, é com base em dados do ambiente digital. Vamos fazer um comparativo. Alguém que fez o dever de casa como André Fernandes, com muito menos recurso, que está com índice maior, e o prefeito atual. O capitão Wagner, que foi morno na comunicação, né, teve 3 oportunidades aí, e a Luiziane Lins, que vem ali sempre batendo na porta. Se a gente fizer um comparativo, o Sarto ele gastou 6 vezes mais do que a Luiziane Lins. Então, talvez, se uma candidata do PT tivesse um pouco mais de recurso, teria dado mais trabalho nas eleições passadas. Entendi. Eu venho agora chegando aí novo cenário, né? E agora nesse novo cenário a gente tem um Evandro Leitão que está aí com o apoio, né, do governador e do senador. Só que na configuração de recorte digital, desde a candidatura, da última candidatura, a tentativa da Luiziane Lins a prefeita, ela está ligada à imagem do presidente Lula. Então a campanha dela toda foi linkada ao presidente Lula, né, dentro dessas regionais. Então nessa segunda vertente, a Luiziane Lins vai poder aproveitar bem, uma vez candidata, a imagem do presidente Lula. Então vou concorrer o apoio do presidente, a candidata a prefeita, e o apoio do senador e governador ao outro candidato. Então vai ser um páreo que a tecnologia, o processo de comunicação vai falar muito forte em cima de quem tiver a melhor estratégia. Eu acredito que esse momento é o melhor cenário para ela poder retomar, por exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, né? Então todos os candidatos têm grandes oportunidades, mas se entenderem que precisam mudar a forma de se comunicar, que precisam se atualizar dentro desse processo, esse novo ecossistema, essa nova forma de fazer política no ambiente digital. Agora, se a gente pegar, Paulo, o André Fernandes, o deputado federal, e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, você tem 6 vezes mais seguidores, ou talvez até mais do que isso, a favor do André Fernandes. Do André Fernandes. Estaríamos falando aí de gerações diferentes, já que você tem uma diferença muito forte entre a idade dos dois. É possível, por exemplo, se
um político, mesmo veterano, se ele incorporar as ferramentas digitais, é possível ele melhorar, enquanto às vezes um político é novo na idade, mas velho nas ideias, é possível que isso aconteça, essa relação? Na verdade, essa relação ela não tem um paralelo muito significativo, porque eu tenho nos rankings, por exemplo, dos senadores, nas listas de top 10, dos deputados federais, pessoas mais velhas. Né? Eu tenho um exemplo, veteranos de vários mandatos, veteranos, né? Mas que fazem o quê? Uma conexão profunda com a sociedade, que estão numa rede social como pessoas, como seres humanos, que mostram a vida real. Então, na verdade, é o modelo, é o formato de comunicação, mas principalmente também a estratégia de entrega. Vamos deixar tangível para quem... Mas não fica falso um político de 60 e tantos anos de idade com uma linguagem jovial ali do primeiro voto do eleitor de 20 anos? Ou isso faz parte do jogo? Na verdade, eu acredito que existem personalidades. Né? Tem político que vai ficar ridículo fazendo uma dança no TikTok, mas outro político já pode ter esse perfil. Eu acho que, na verdade, é a contextualização do formato da comunicação, é ser assertivo. Eu vou dar um exemplo. O Brasil, nas últimas eleições, a gente tem um indicador, né, de um volume de jovens, né, que tiraram o título de eleitor pela primeira vez. Então, a gente teve uma parcela da população que muitas vezes não sabia qual era o papel de um prefeito, que não sabia qual era o papel do vereador. E a gente teve no cenário local alguns políticos veteranos que entraram nas redes sociais com conteúdo profundo, explicando, por exemplo, qual o papel do deputado federal, qual o papel do executivo, qual a diferença do legislativo para o executivo. Então, eram pessoas mais velhas que entraram com um conteúdo informativo mais profundo e que captaram grandes parcelas da juventude, que estavam ali para se inspirar e entender sobre política. Né? A gente tem programas como esse hoje que democratizam o entendimento sobre política de fato, né? O que é que política é e o que é que a política pode transformar. Né? E o ambiente digital, ele vem para poder somatizar. Então, hoje a gente tem um páreo aí de vários candidatos, todos com grandes potenciais, mas a bola da vez vai ser a estratégia de marketing digital. A gente está no cenário que Fortaleza lidera os investimentos no Facebook comparado com o cenário nacional, mais investimentos que são empregados sem uma grande expertise. Ou seja, não basta ter verba para isso, é preciso alguém que aponte ali de forma assertiva para onde vai esse investimento. Exatamente. Né? Mas hoje os políticos, hoje os políticos praticamente todos eles, quando não tem uma equipe específica, tem um trabalho de consultoria por trás. Tem um trabalho de consultoria por trás. Por que esse resultado ele não acontece de forma mais plena, Paulo? O que acontece? A classe hoje dos famosos marqueteiros políticos, elas pensam ainda com o formato do passado, analógico, e eles tentam empurrar esse formato para o ambiente digital. Então, a gente tem uma população de publicitários milênios aí que pegam essa base da política, né, e tentam se encaixar e botar a goela abaixo um conteúdo que não está no formato apropriado para essa nova geração. As pessoas elas precisam ter uma linguagem mais direta, elas precisam ter uma linguagem menos envelopada e elas precisam construir comunidades. Vamos dar um exemplo prático pegando da era antiga para a era atual da comunicação. Antes, vamos pegar aqui prefeito, ele precisava comunicar em massa, então a campanha dele era uma campanha global. Hoje, com o advento da tecnologia, da rede social, a gente consegue, voltando para o recurso de geolocalização. Então o prefeito ele tem que imaginar o seguinte, a minha cidade, meu município, ele é dividido em regionais. Eu pego aquele corte da regional. Dentro daquela regional, a gente pega um bairro. Vamos trazer para a nossa realidade de Fortaleza. José Walter. Dentro do José Walter, eu vou pegar ali variáveis de pilar. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, lazer. Vamos escolher um aqui. Saúde. Dentro do José Walter, eu tive aí a abertura nos últimos anos dos conjuntos habitacionais Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3. Acho que está no Jardim 5, ou seja, eu tive um volume muito grande da população. Cerca de 70% desses moradores são mulheres, 50% têm cerca de 3 filhos. Então, através da tecnologia, eu identifiquei dentro de uma regional um bairro que teve o aumento da população. Com dado técnico, eu também consigo descobrir que eu tenho o Gonzaguinha, que é um hospital regional que não atende só o José Walter, então ele vive lotado. E eu tenho ali 1 ou 2 postos de saúde, ou seja, o atendimento para crianças de 0 a 7 é muito precário. Então eu faço um recorte geolocalizado, eu descubro uma dor específica e eu vou falar com mulheres casadas com filhos de 0 a 7 que querem o atendimento no hospital para criança de 0 a 7 e que querem ter onde deixar o filho, né, para elas poderem trabalhar. Dentro desse recorte, eu vou começar um discurso. Faltam aí 12 meses para as eleições. Então eu vou pegar essas mães
desse bairro específico e eu vou gravar 8 conteúdos para ela. Então, durante os próximos 8 meses, dentro daquela regional, eu vou falar com mulheres casadas com filhos de 0 a 7 anos e eu vou construir um laço de proximidade. Eu vou entrar no celular daquela mãe durante 8 meses e quando chegar no meu período de campanha propriamente dita, eu já estou abraçando a comunidade daquele bairro. Guardando aqui um pouco da diferença, mas Sim. é como se você estivesse falando daquela mulher que quer passagem aérea, que é do público A, né? Exatamente. Muito bem. Né? Então eu vou fazer isso em todos os bairros, para todos os pilares. Então eu não penso mais de forma massiva, mas de forma hipersegmentada, de forma estratégica. Perfeito. As campanhas que vierem nesse cenário vão desbancar as campanhas mesmo com um volume de investimento maior. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá certo, Paulo? Com mais bate-papo sobre marketing político e digital aqui com o convidado de hoje, Paulo Pontes, na TV Otimista, aqui no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui ao meu lado, Paulo Pontes. Ele é especialista em marketing político e digital, nos ajudando aqui a entender esse emaranhado de fatores, de questões que envolvem, né, a sedução, a palavra da moda, quando se fala em eleição, a tecnologias, etc. Se a gente fosse ranquear os principais erros e os principais acertos, né, pelo que a gente viu aí nas últimas disputas, pela sua experiência, a gente começaria por onde, Paulo? Primeiro erro é o mau aproveitamento do tempo. É deixar o que podia ser feito com antecedência para a última hora, para as vésperas ali da pré-campanha, da campanha propriamente dita, né? Então, o acerto seria começar bem antes, construir comunidades. O prefeito Sarto está mais ou menos nessa... O prefeito Sarto está mais ou menos dentro desse âmbito, né? Está deixando para a última hora, vai ter agora que trabalhar para entregar as obras, mas principalmente para mostrar que as obras foram feitas e que as obras foram entregues, né? Então era um trabalho que já podia ter sido começado com bastante antecedência, ele ia ter um caminho muito mais fácil, muito mais fluido, entendeu? Para essa corrida eleitoral que vai se iniciar. E o acerto, algo que precisa ser olhado com mais gosto, com mais positividade, porque está dando certo? É um olhar de uma comunicação e entender que do lado da tela do celular existe uma pessoa. É uma comunicação simples, uma comunicação humanizada e principalmente adaptada para cada rede social e para cada perfil. Então, o mesmo assunto, ele pode ser entregue, por exemplo, para um adolescente, ele pode ser entregue para alguém que está na faixa etária de 18 a 25 anos, com a linguagem adaptada para 18 a 25 anos, e a tecnologia está aí para isso. Eu posso, por exemplo, gravar o mesmo assunto com 3 tons de discurso diferentes, para faixas etárias diferentes, para padrões culturais diferentes, e fazer aquela entrega seletiva daquele conteúdo através do que a gente chama, por exemplo, de dark post. Inclusive é o que a gente chama de campanha oculta na política, né? Você pode, não necessariamente tudo que vai chegar na tela do celular da outra pessoa precisa estar sendo postado, né? Então eu posso trabalhar o tráfego pago com o dark post. Inclusive fica uma campanha invisível para os meus oponentes, né? Porque eles não vão saber o que eu estou publicando, só se porventura aparecer aí para ele ou para alguém da equipe dele, né? Exatamente. Paulo, sobre a geolocalização, sentir as dores e falar diretamente com aquela comunidade, no caso aqui você até citou a região do bairro Prefeito José Walter, né, em relação à saúde, a mulher casada que tem criança, tarará. Isso aí é um ponto que, na média geral, é pacífico entre especialistas. Mas há também uma outra leitura, queria que você comentasse, que é o seguinte: eu sou um perfil classe média que não preciso daquele posto de saúde, porque eu tenho ali meu consumo privado do plano, etc. Não tenho filho, portanto, eu não preciso do posto, né? Mas, para mim, quando chega a informação de que o prefeito está investindo na saúde, mesmo que seja uma saúde a qual eu não preciso ter acesso, aquilo me dá uma reputação boa do gestor. Ou seja, não tem isso também de que não é só o usuário, mas
quando a população sabe, mesmo não precisando, que o prefeito está atuando naquela área. E aí pode ser transporte, educação. Faz sentido? Faz muito sentido. Na verdade, existe uma regra hoje que é dos 70-30, né? 70% da comunicação, ela deve ser hiperfocada, hiperqualificada para quem foi beneficiado com aquela obra ou com aquele equipamento público e 30% para formatação, ou seja, de reputação. Comprovar que eu fiz entrega. O público não alvo, que é justamente o formato de construção de reputação, né? E eu sempre falo que visão não é aquilo que o político diz que é, aquilo que ele fez, como ele se enxerga, ou que está no plano de marketing dele. Visão é como a população vai reconhecer o trabalho do político. Então, ele pode ter feito, ele pode pensar, ele pode ter isso na íntegra, né, como propósito, como bandeira, pode até ter executado. Mas se a população não perceber, é como se não tivesse feito. Exatamente. Em outras palavras, como a gente costuma dizer, comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem, né? Isso é verdade. Eu costumo falar que um político, se ele trabalhar 6 meses, de fato, deixando claro que ele se importa com as pessoas, ele vai ganhar muito mais do que trabalhando 4 anos tentando mostrar o que ele fez. Entendi. No marketing político e eleitoral, o que é mais desafiador? É uma campanha para governo do Estado, que é macro, é mais ali micro-regional, que junta ali várias cidades, a estrutura, a logística é muito mais pesada, ou é uma campanha local, como Fortaleza, alguns municípios? Há diferenças, claro, né? Há diferenças, mas há diferenças em proporções. Na verdade, a estratégia é a mesma. Nós estamos falando de pessoas, né? Política se trata de fato de pessoas. Então, a partir do momento que você entende pessoas, seja ele numa esfera municipal ou numa esfera estadual, o discurso, a tecnologia, o formato é o mesmo. O que vai mudar são as proporções. É investimento, é o volume de comunicação, mas a esfera mesma é a comunicação entre pessoas. Entendi. A gente tem um debate muito pesado, polarizado, em ambiente principalmente nacional, né? Envolvendo o governo federal, o governo anterior, etc. Né? Esse aspecto mais ideológico, ele vai chegar na campanha ou vai ser essa discussão do dia a dia da cidade, dos problemas e das soluções que as pessoas vão querer ouvir, Paulo? Vamos fazer uma análise superficial, vamos pegar um exemplo aqui prático do André Fernandes, né, que foi um cara que ele pegou um discurso totalmente vertical, né, 100% polarizado. Explorou o nicho. Explorou o nicho dele. Isso funcionou como deputado federal. Voltando para concorrer aí como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, esse discurso pode ser um embarreiramento. Mas aí o tráfego e a expertise da tecnologia hoje, do marketing digital, está aí para isso. Como, por exemplo, ele tem uma base de mais de 1,5 milhão de pessoas que foi conquistada com esse discurso. É um público que ele já tem cativo e multiplicador. A rede social ele tem um formato que é lookalike, que é o público semelhante. Então ele pode, por exemplo, criar um discurso com essa mesma bandeira vertical, polarizado, porque ele vai estar comunicando, dizendo o que essas 1,5 milhão de pessoas querem ouvir, e ele pode mandar essa publicação como dark post só para os seguidores dele e para o público semelhante. E ninguém vai ver essa comunicação, só vai chegar para o seguidor dele que pensa dessa forma e que acha que essa comunicação dele é assertiva e é certa. E ele pode criar um discurso mais plural para ser postado nas redes sociais, porque ele vai se comunicar nessa polarização com quem ele já entende que é cativado com esse discurso e vai ter uma linguagem neutra com o demais da população, assim, não se prejudicando. Ou seja, tem que ter muito cuidado, mas isso não é uma regra, né? Cada caso, cada assunto, cada tema tem que ser tratado de forma muito particular. E também saber, eu suponho, onde está esse público, esse 1,5 milhão, porque ele é deputado federal, provavelmente muitos seguidores de Fortaleza, que é onde ele pretende disputar, provavelmente muitos eleitores de fora do Ceará, porque aí ele é um deputado federal, a retórica acaba sendo nacional também, ou seja, esse trabalho de recorte para que público você vai falar também precisa ser feito. Né? Precisa ser feito e é muito importante, né? O André realmente ele vem construindo o IPD dele de forma nacional, né? Ou seja, ele vem
treinando o algoritmo das redes sociais dele para poder atuar nessa campanha, nesse propriamente dito, né? Ele fez a lição de casa, né? Mas tem que ter cuidado na forma de levar esse discurso, né? E, na verdade, uma eleição municipal, ela precisa ter projeto, ela precisa ter propósito. Entendi. Paulo, há poucos dias eu ouvi um especialista comentando de por que as Big Techs elas fazem pouco caso com a desinformação, a história das fake news, etc. Porque uma notícia apelativa com preocupação relativa com a verdade, ela chega a até 6 vezes mais pessoas do que uma informação correta, checada, etc. Portanto, existe ali aquela ideia de vale tudo, né? Isso na cabeça do eleitor que está ali com o smart na mão, etc., isso compensa para o político ir ali para o tudo ou nada, para fake news, etc.? Eu acredito que o propósito, né, o propósito de uma pessoa como política é realmente transformar a vida das pessoas. Então, a rede social ela tem pouco monitoramento, a gente tem um volume de fake news, de disseminação de ódio, de informações que de fato é muito apelativo, mas a gente consegue ganhar o jogo seguindo o caminho reto, seguindo a tecnologia e seguindo as diretrizes que a gente tem, né, de acordo com o TSE. Então, a gente consegue sim fazer uma campanha limpa, fazer uma campanha assertiva, se a gente tiver um desenho, um planejamento realmente voltado com base dentro de um propósito, né? Então não vale tudo e dar para ganhar uma campanha é possível, a gente tem a maioria dos candidatos trabalhando dentro dessa linha e é uma grande preocupação nossa no marketing digital, né? Não transformar o meio de comunicação numa comunicação banal. A gente tem aí os grupos do WhatsApp que 3 vezes chega uma informação que não é verdade, dentro daquele bairro, dentro daquela comunidade, passa a ser verdade. É uma grande preocupação, porque a gente perde muito tempo desfazendo mentiras, né? Desfazendo histórias que são inventadas, né? Então a gente tem que trabalhar para trabalhar a tecnologia de forma limpa e focar de fato no propósito, que é a transformação social através da política. Naquela ideia, comparação de que na política e na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Acaba sendo um pouco, e eu já ouvi especialistas falando isso, de que quando você solta uma fake news contra o seu adversário, vai tomar tempo, energia e dinheiro dele, né? Porque daqui que ele reponha a verdade, se conseguir, a campanha já passou, né? A campanha já passou, Muitas equipes trabalham nesse formato, né? Existe algumas milícia digital chamada. A milícia digital, né? E eu vou mais além, por exemplo, na última campanha para prefeito em Fortaleza, um candidato X comprou o nome do candidato Y. Então, quando você pesquisava pelo candidato Y, apareceu os sites e as redes sociais do candidato X, né? Então, acho que a gente não precisa, né? E isso fala muito sobre a estratégia, ou quem está por trás da estratégia. Infelizmente, isso é aplicado, mas a gente trabalha para fugir ao máximo disso, né? Exatamente. Não sei se foi em 2018 que a campanha do então candidato Aécio Neves, né? Entrou na polêmica de quando você ia pesquisar, sempre aparecia o nome dele associado a drogas. Não sei se você lembra desse Exato, episódio. é a compra de palavras-chave, né? Foi um desgaste terrível, né? Ali, Exato. Né? E aí a gente tem realmente energia que deveria ser para apresentar propostas, para poder apresentar a solução e investimentos para poder fazer a entrega disso para a população. Então eu tenho que tirar parte dessa energia para combater fake news, né? Infelizmente isso acontece, mas a gente trabalha para que diminua isso cada vez mais. A gente está aqui falando de deputado federal, de prefeito, mas há também a corrida pela Câmara Municipal, né? Para a Câmara Municipal, para as cadeiras de vereador. Comporta também essas estratégias numa campanha de vereador de um município de, sei lá, 40 mil habitantes? Em absoluto, né? A gente tem cases aqui no Ceará, Pode citar. Tenho acompanhado, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que me vem à cabeça, que é a Magnólia Aragão, né? Primeira vez que ela concorreu. Do PSD, né? Esteve aqui do no PSD, programa. né? Esteve aqui no seu programa. Isso. Então, uma mulher que ela é muito guerreira, ela entende sobre pessoas, né? Ela tem as dores da população, ela acompanhou de fato o que a população do município dela precisava e ela fez uma campanha linda, 100% humanizada, trabalhando poucos recursos e teve aí no páreo, né, no ranking entre as mais votadas da região, trabalhando de forma limpa, trabalhando com propósito, fazendo uma política como deve ser feita e a principal atuação dela foi através do marketing digital. Então, o marketing digital ele ajuda bastante, ele diminui
essa velocidade, né? Então você consegue aí falar mais rápido e levar a informação de forma certa para a população, seja de um município pequeno a uma grande capital. Exato. Dando aqui a informação completa, Magnólia Aragão, que é do PSD de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. É uma futura promessa, né, para Tianguá, vem fazendo um trabalho muito bem feito. Ela, inclusive, salvo engano, é presidente da UVC Mulher, né, que é a União dos Vereadores do Ceará. Né? Ceará. Muito bem, o merchan está feito. Vamos agora fazer uma abordagem final, na reta final do programa, em relação a custos, né? A gente, quando falava agora há pouco da agência, a gente meio que remetia ali mentalmente a um orçamento muito forte, né? Você fala aí que o patrocínio começa em R$50, mas não é bem assim numa campanha eleitoral, né? Um município de pequeno porte, um candidato a prefeito, a vereador, no marketing digital, começa a trabalhar ali com alguns milhares de reais. Alguns milhares de reais. O que é interessante desse processo é que quando eu tenho tempo de preparação, que a gente chama de teste de otimização, que o candidato ele começa bem antes a fazer esse teste de otimização, 6 meses, 8 meses antes, eu consigo mensurar a minha performance. Hoje o indicativo que a gente tem, por exemplo, na agência, é que a gente tem um custo de 1 centavo por engajamento numa publicação. Isso é o máximo que a gente consegue atingir e é o suprassumo, é o desejo de qualquer agência e de qualquer candidato estar gastando apenas 1 centavo para impactar, alcançar uma pessoa e envolver o engajamento, né? Então a gente tem uma métrica fora da curva, mas a gente só consegue atingir essa métrica porque existe um trabalho de antecipação de 8 meses para isso, ou seja, eu vou ter um capital muito melhor aproveitado se eu fizer um teste de otimização antes. E aí eu volto para aquela dica, não deixar para a última hora, que em geral é o que acontece, né? Muito bem. Sobre compra de seguidores, é impressionante como isso está inundado na internet, né? Obviamente que não faz sentido você estar ali artificialmente com um número na sua tela ali, no seu perfil, mas que não representa a realidade. Mas há políticos e até outras pessoas que fazem porque acreditam que a apresentação daquele número alto para o público pode fazer com que um seguidor orgânico aconteça ali, passe a seguir. Existe essa lógica? Existe um parâmetro, assim, é o que a gente chama de falso positivo, né? Na verdade, é uma métrica de vaidade. Vamos trazer isso para o corporativo. Se você vai visitar o perfil de uma empresa e aquele perfil tem 100 mil seguidores e a concorrente dela tem apenas 3 mil. Aí então você parte do pressuposto... Bate uma informação ali, né? Você parte do pressuposto e os políticos tentam trazer isso. Mas isso é o pior prejuízo, é um caminho que a gente não deve seguir. Por quê? Nós devemos trabalhar o tráfego, né, o investimento em mídia, enquanto a gente não consegue ter uma entrega orgânica. Então, todo esse trabalho de tráfego é porque a gente não consegue ter uma entrega orgânica. Quando eu compro um volume de seguidores, quando eu faço, por exemplo, uma campanha de tráfego e eu delimito o meu público para que seja entregue para seguidores, eu vou estar gastando meu investimento em tráfego para entregar a pessoas que não são meus seguidores propriamente ditos, ou seja, vai atrapalhar a minha campanha. Então, é totalmente condenável isso quando se trata de marketing político eleitoral, vai lhe atrapalhar bastante. Então, o candidato que fez isso vai estar se prejudicando infinitamente. E repensar, né? Até do ponto de vista da honestidade, né? Exatamente. Isso. Muito bem, Paulo, gostei demais do assunto, do papo, da conversa. Volte outras vezes, boa sorte na caminhada. O nosso muito obrigado e as suas rápidas despedidas. Agradecer a todos vocês e convidar para acompanhar o nosso perfil sobre marketing político, marketing digital. E para você, candidato, né, comece agora, as eleições de 2024 estão batendo na porta e deixar para a última hora vai te causar prejuízos. A hora já começou, vamos lá. Legal, muito obrigado mais uma vez, boa sorte. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.